Queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. A nossa aula de hoje vai ser o mercantilismo. O mercantilismo é a segunda parte daquela aula que a gente estava tendo sobre formação das monarquias nacionais, que nós tivemos presencialmente, e agora nós continuamos com o mercantilismo, que foi a política econômica adotada por essas monarquias nacionais recém-formadas. Bom, nós damos uma definição para o mercantilismo como esse conjunto de práticas econômicas desenvolvido na Europa, principalmente na Idade Moderna, entre o século XV, que começa em 1401, e finais do século XVIII, que vai até 1790 e alguma coisa, que vai até 1800. O mercantilismo, gente, ele se originou de medidas econômicas diversas de acordo com os estados, ou seja, cada, cada nação que tinha acabado de se desenvolver adotou práticas econômicas diferentes, apesar de todas estarem dentro da lógica do mercantilismo. Então, nós podemos distinguir três modelos principais: o metalismo, a balança comercial favorável e o mercantilismo comercial e marítimo. Bom, essa intervenção das monarquias absolutistas na área econômica dos seus estados apontou para outros interesses dos reis, os interesses políticos deles. Então, no momento em que eles procuram estruturar a economia e expandir o comércio, esses reis buscavam aumentar as reservas financeiras. O que essas reservas financeiras possibilitavam a eles? Organizar esquadras e melhorar o exército, tornando o governo forte e temidos por todos os outros países. Para a acumulação dessas riquezas, os soberanos eles implantaram algumas medidas comuns que a gente pode encontrar no mercantilismo dentro de cada país. Lembra que eu falei que eles tomaram medidas que são diferentes, mas todos eles tomaram algumas medidas em comum que permitem que a gente classifique essas medidas como mercantilismo. Ok? Bom, vamos lá. A primeira delas é a balança comercial favorável. O que a balança comercial favorável significa? Como vocês podem ver na imagem, para que o Estado crescesse economicamente, é necessário exportar mais do que importar. Ou seja, diminuição das importações e um aumento das exportações. Importação, gente, é quando o país compra. Exportação é quando ele vende. Se eu tenho uma exportação maior e uma importação menor, consequentemente eu vou ter um acúmulo de capital. O metalismo. O metalismo ele visa o acúmulo de metais preciosos, como o ouro e a prata. Por que o ouro e a prata? Porque as moedas eram feitas com esses metais. Então, quanto maior a quantidade de ouro e prata, maior a possibilidade do rei fazer suas moedas. Outra coisa é os monopólios comerciais. A exclusividade na comercialização de determinado produto garantia muitos lucros ao soberano. Como vocês podem observar aí na página 31 do livro de vocês, da página 31 a 32, vem falando isso. Bom, essas estratégias política/econômicas adotadas pelos governos da época foram difundidas na Europa com a formação dos estados absolutos. Porém, gente, é importante destacar que eles apresentavam variações específicas de um estado para outro. Isso a gente não vai esquecer, de época para época, e não eram transmitidos por um manual de política mercantilista, mesmo porque a gente não pode configurar dessa forma. Então, essas práticas observadas na economia da Idade Moderna, elas foram identificadas assim como um conjunto de medidas. Mas isso só foi identificado mais tarde por estudiosos do século XIX, que conseguiram observar essas medidas econômicas. Caso de cada país. Vamos falar da Espanha. Na Espanha, as práticas mercantilistas elas se caracterizavam pelo metalismo
em que se visava a estocagem de lingotes de ouro e prata, ou pela adoção da teoria dos contratos, segundo a qual todo o valor das mercadorias que saíssem da Espanha deveriam retornar em forma de metais preciosos ou moedas. Ok? Na França, essas práticas ficaram conhecidas como colbertismo. Por que colbertismo? Porque esse termo ele provém de um ministro do rei Luís XIV, o Colbert, que intensificou a prática do industrialismo que havia sido iniciada pelo seu antecessor, o ministro Richelieu. Essa prática consistia em dar grandes incentivos à produção de manufaturas de luxo, ou seja, artigos de luxo que são feitos à mão, e de armamentos para exportação. Lembra que exportação é mais interessante que exportação? Bem como a formação de companhias de comércio, tendo em vista a exploração das colônias. Na Inglaterra, o governo lhe deu considerável incentivo ao desenvolvimento da construção naval e a navegação propriamente dita. A Inglaterra ela vai se tornar a maior potência marítima no século XVIII, e isso advém desse momento aí do mercantilismo, junto com a formação dessa monarquia nacional. Outro fator relevante na Inglaterra foi a política protecionista adotada em relação ao setor têxtil. Têxtil é o setor de produção de tecidos. Então, o que a Inglaterra fez? Proibiu a exportação de lã, que era a matéria-prima para a produção de tecidos. Proibiu a exportação. A Inglaterra não vendia lã. Por quê? Porque dessa forma a Inglaterra ela garantia a quantidade de lã necessária para produzir ela mesma os tecidos. E depois ela incentivava a venda desses tecidos, assegurando uma entrada maior de metais preciosos como pagamento. Além desses países que eu mencionei aqui nessa aula, outros como Holanda e Portugal também adotaram práticas mercantilistas, buscando o próprio desenvolvimento econômico e político. Bom, para encerrar, gente, essa aula, eu recomendo vocês fazerem as atividades da página 32, 33, para vocês fixarem esse conteúdo. É isso. Um bom dia a todos e muito obrigado.